Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da GCPBR, direto do Fórum do Biogás, em São Paulo. Agora a gente conversa com o deputado Alceu Moreira, que é presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, que é um tema que está na ordem do dia, junto com as discussões legislativas do biometano, junto com a pauta verde que foi colocada pela Câmara dos Deputados agora para 2023. Tudo bem, deputado? Cada dia é melhor, Gustavo. Que bom. O senhor colocou objetivamente um plano decenal para o setor de biodiesel. Eu acho que o setor já conhece a proposta, mas a primeira pergunta que eu queria fazer talvez a mais difícil. Não é a primeira vez que o setor tenta colocar na lei uma atualização da política pública para o biodiesel. Por que agora vai ser diferente? Bom, a história, na verdade, ela é uma contagem progressiva, né? E às vezes o ambiente completamente desfavorável para uma coisa num período é absolutamente favorável no outro. Só para exemplificar, antes de entrar no tema específico, no governo Michel Temer nós queríamos aprovar a reforma da Previdência e nós recebíamos dos aeroportos do país uma crítica feroz de pessoas gritando contra nós, como se nós fôssemos, na verdade, algozes querendo tirar direito dos... No ano seguinte, quando assumiu o Bolsonaro, a reforma tributária, a reforma da Previdência passou, tá? Com o mesmo grupo, e os que estavam do aeroporto falando contra nós falavam a favor. Podia perguntar para qualquer um, para José, para Maria, para o Pedro, qual é a diferença das duas reformas. Ninguém sabia, mas ele era contrário antes e a favor depois. É o tempo que acabou gerando convencimento. Nós estamos num período em que o termo sustentabilidade está em todas as pautas do mundo. Todas as dúvidas que tinham da possibilidade do efeito estufa, de contaminação, todas elas acabaram estando na consciência da população do mundo. E todo mundo tem que fazer uma parte disso. Bom é que todo mundo saiba qual a parte que ele tem que fazer e como. Então é o seguinte, nós somos um país que a única pauta em que nós estamos presentes em todas as prateleiras do mundo, em todos os fóruns de governança do mundo, é a segurança alimentar. Nenhum outro país do planeta consegue estar em todo. Quem quiser dizer o seguinte, meu povo vai comer nos próximos 20 anos? Vai, depende do Brasil. Tá? Então qualquer governante sensato vai saber disso. Isso significa que a partir de então nós temos um campo olímpico absolutamente à vontade? Não. A grande maioria dos países são nossos clientes, algum cliente e concorrente ao mesmo tempo, e ninguém vai gerar nenhuma facilidade para o Brasil. Esse é um corpo multifacetado que todo mundo vai tentar comprar pelo menor preço, pelo volume desejado e no tempo que ele deseja. É assim. É mercado, ninguém tem raiva de nós. Tá? Pois bem, o biocombustível, ou os combustíveis renováveis, estão nessa esteira. Nessa questão, o Brasil é certamente, pela sua condição geográfica e pelo seu clima, um dos países que, se utilizar isso com inteligência estratégica, vai se beneficiar de todas as energias renováveis possíveis e pode fazer isso consorciada com as energias já existentes, inclusive a fóssil. O que não pode fazer é entrar na discussão e querer fazer competição entre elas. Porque isso não é bom para ninguém. Tá? Então, quando nós estamos falando em biogás, biometano, por exemplo, nós temos que perceber o seguinte, o gás natural, o biogás e o biometano, todos eles são complementares entre si. Mas vamos imaginar, Gustavo, a seguinte questão. Nós temos uma planta industrial no Brasil que é toda ela desenvolvida por acesso ao transporte e energia. Certo. Por que será que São Paulo tem um grande parque industrial colado nas grandes cidades? Porque é onde tinha transporte e energia. Criamos verdadeiros monstrengos urbanos, com gente viajando de longas distâncias
porque as cidades não foram preparadas para as pessoas morarem. A cidade foi preparada com o carreiro para a fábrica. Tá? Centrifuga o pobre, ele vai morar lá naquele processo. Sim. Bom, o que nós temos agora, com essa quantidade enorme de alternativas energéticas, na transição energética, na energia do futuro, é que nós vamos geograficamente descentralizar o Brasil. As plantas industriais irão para onde estiver a matéria-prima. Lá vai chegar certamente a infraestrutura de transporte e, com algumas exceções, em grande parte delas, as empresas serão autossuficientes de energia sem um metro de fio instalado, sem rede, sem dependência de energia externa. Imagina que tu tem uma empresa que está instalada num canto do Brasil qualquer, a 500, 600, 700 quilômetros do maior centro, tá? E ela é absolutamente autossuficiente de energia e ela não tem que comprar energia de ninguém. Algumas delas, como é o nosso caso, nos estados do Sul, nós vamos ter economia circular. Sim. Porque nós criamos frango, o dejeto do frango vai gerar biometano, o biometano vai certamente servir de energia para tudo isso, e se nós tivermos qualquer tipo de motorização elétrica, nós carregamos nossas baterias todas com a energia produzida por nós mesmos. Então, é uma economia circular que nos gera grande poder competitivo. Tá? Então, um fórum como esse que nós estamos fazendo aqui agora, ele é absolutamente esclarecedor, porque as pessoas não têm noção de conjunto do fator energético no projeto estratégico de desenvolvimento do país. Bom, nós temos investidores do mundo inteiro. O investidor olha sempre para a oportunidade de mercado. Se nós queremos produzir energia nessas condições, precisamos de muitos fatores, mas dois preponderantes: segurança jurídica e previsibilidade. Não há como investir nesse processo e, no meio dessa história, um governante de outra matriz ideológica diz: não, eu não concordo com isso. E a tua fábrica não pode ser considerada como uma asa delta para sair do meio do nada para qualquer lugar. Então foi por isso que nós propomos a questão da decenalidade. Certo. Aprovar um projeto de lei que regulamenta isso por 10 anos. Então, todo ano, quando termina o teu ano útil, tu avalia o processo e acrescenta um ano no teu planejamento. O que significa isso? Significa dizer que os fatores econômicos, os bancos que quando for financiar esse investimento, eles sabem que nos próximos 10 anos vai acontecer isto e isso nesta condição. Isso gera segurança jurídica, gera previsibilidade, reduz o risco e nos transforma num país muito mais competitivo. Tá? Então este é um dos eixos do processo. O outro, como o projeto trata de combustível, nós precisamos então tirar os mitos do custo elevado para fiscalizar a qualidade do combustível. Seria como dizer o seguinte: eu tenho que tomar qualquer leite porque a fiscalização custa muito cara. Não, isso é um discurso que não para em pé. Então, o nosso projeto, até porque eu sou presidente da frente do biodiesel, e há sempre uma discussão permanente que o biodiesel causa problema nos motores, nós estamos lá pedindo onde é que está a avaliação técnica, que realmente nunca aparece, mas continua se dizendo e afirmando isso, e isso, e isso, e isso. Tem produtor de soja, por exemplo, que não usa óleo de soja nos seus caminhões, porque diz que vai dar problema no caminhão, se ele nunca soube disso. E essa é justamente a minha próxima pergunta. O agronegócio é um grande consumidor desse biodiesel. Ele podia ser autossuficiente, só comprar 1 litro de óleo de ninguém, tá? E ele não esmaga o soja dele, não tem a possibilidade de ter uma associação que possa esmagar para abrir. Agora está lá a MAGE, tá? Com 300 caminhões andando com 100% de abastecimento de biocombustível, biodiesel. Próprio dele. Né? Bom, mas eu não estou aqui para fazer lobby nem fazer teimosia. Então o meu projeto estabelece que nós queremos rastreabilidade desde o primeiro movimento. Eu quero rastreabilidade do combustível, não do biodiesel. Tá?
Porque o óleo fóssil também tem parafina e também deposita água. Aquele recipiente foi limpo, está vazio, foi bem feito ou não? Ou é por causa dos 12, 15, 20% do biodiesel que tudo aconteceu? Não, eu quero rastreabilidade. E se todas as argumentações não forem suficientes, por respeito a quem consome, quem compra e paga combustível, tem que saber que combustível ele comprou e que qualidade tem. Então não me venha com essa conversa que vai custar caro, que vai custar isso. Não, caro é vender gato por lebre. Caro é vender um combustível de péssima qualidade que não funciona e botar o dono do caminhão, que tem o caminhão para a vida dele, e tem que estar fazendo o motor por isso ou por aquilo, porque vender uma porcaria que não tinha solução nenhuma. Caro é não admitir, por exemplo, que um país como o nosso, que quer vender selo verde, quer ser agroambiental, tem condição de ter uma matriz energética completamente limpa, tá? E opta por combustível fóssil. Tá? Ninguém está dizendo que tem que descartar 100% coisa alguma. Estou dizendo o seguinte, não tem que ter essa guerra, por quê? Porque o biodiesel, que é a área que eu trabalho lá na frente parlamentar, ele nasce de uma lavoura, normalmente de um pequeno produtor rural. E termina na prateleira do supermercado como um frango ou 1 quilo de suíno. Tá? Ou 1 litro de leite. Esse é o biodiesel. 2,5 kg de farelo de soja dá 1 quilo de frango. Tá? E o combustível fóssil? Quantas pessoas ele utiliza desde que ele entra refinado? Só utiliza mais pessoas porque nós mandamos óleo cru para refinar fora e compramos de volta. É uma bela triangulação comercial. Alguns ganham muito dinheiro com isso. E não tem nada de errado, não estou falando de ilicitude. Sim. Eu estou dizendo que a razão de natureza negocial, aquilo que deixa rico a alguns, não pode ser motivo para sepultar um projeto de uma matriz energética absolutamente generosa, multifacetada, que pode fazer a redenção social e econômica de populações que hoje estão fora do processo de desenvolvimento do país. Tá? Nós abandonamos a pesquisa, a tecnologia, a inovação, a utilização, a rede de distribuição, abandonamos tudo isso apenas para dar conforto negocial para meia dúzia. E um dos agentes dessa meia dúzia é o maior fornecedor de diesel do Brasil, que é a Petrobras, que tem uma agenda para esse projeto, que é colocar o biorefino dela, o coprocessado, junto com a política para os biocombustíveis na lei. Tem espaço para essa negociação? Com certeza não. O coprocessado tem que ficar na categoria dele. Coprocessado é combustível fóssil. Tá? Misturar isso é possível. Tá? Classificá-lo como se fosse um combustível verde, não. Não, absolutamente não. E isto, embora possa ser, do ponto de vista da oportunidade, muito mais oportunista do que nunca, possa parecer vantajoso nesse momento, logo ali na frente, ele é absolutamente danoso para nós. Porque ele vai mascarar aquilo que é a nossa grande vantagem mundial, que é ser o país com a maior matriz de sequestro de carbono do mundo, a maior rede de construção de energias naturais renováveis do mundo será o Brasil Energia Limpa. Aquilo que pode ser nosso selo de qualidade absolutamente competitiva. Aliás, para aqueles que, sem nunca ter plantado um pé de alface, foram para as redes de televisão e jornal criminalizar o agro como se fosse o grande poluidor, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Primeiro, duas, na verdade. 40 anos nós ficamos programando o Brasil para ser chão de fábrica. Quando um colono caminhava nas ruas de São Paulo, ria-se do colono. Pois é. Onde tem as fazendas autônomas com 5G, é da roça, viu? O que vem de novo para esse país veio da lavoura, não veio da cidade. Tá? Segundo, quem mais polui não é o agricultor, é a cidade. Então é hora de instalar tapete vermelho para receber quem é capaz de fazer o sequestro de carbono, é quem fazer o equilíbrio, mas é claro, antes de qualquer coisa, quando se fala no sequestro de carbono, primeiro nós precisamos ter métrica para medir isso com absoluta clareza, então tem que ter alguém com um instrumento confiável para o mundo para dizer qual é a métrica, e os nossos amiguinhos da Europa precisam dizer para nós quando é que vai monetizar isso. Se alguém quer me cobrar
Primeiro tem que saber como é que me paga. O senhor está fazendo muitas críticas à política ambiental da área hoje, que é responsável por isso do governo. Mas na questão do biodiesel, da agroindústria, é uma pauta também que volta agora com o governo Lula, que tinha sido colocado de lado no governo Bolsonaro. O senhor está na oposição, mas tem uma agenda setorial. O governo está trabalhando junto nesse sentido e vai apoiar esse projeto? Estou olhando nossas votações no Congresso, já vai perceber isso. Tem pautas que nós somos frontalmente contrárias. Por exemplo, aqui não permite o controle do javali. É uma sandice, né? Aliás, uma burrice interminável. Não sei como é que alguém com uma caneta na mão faz uma palhaçada desta. Mas faz, tá? Mas tem pautas que são de interesse do país. Então, o biodiesel, eu acho um erro ter tirado de 12%, 13% para voltar para 10%. Foi um erro do governo anterior. Mas o que justificou foi o interesse do consumidor. Quem disse? O governo. Pois é, uma crítica naquela época do Paulo Guedes que não se justifica. Porque as contas para esse setor não são meras contas matemáticas de botar 1 litro de óleo de biodiesel e 1 litro de diesel do lado. 1 litro de diesel gera 13 empregos. Um de biodiesel gera 17 empregos. Então você vê, na cadeia de geração, ao longo dessa viagem da roça até a prateleira do supermercado, quantas pessoas nós vamos envolver nisso? Mais. Se nós passar de 12% para 20% de mistura de biodiesel, nós teremos 16 milhões de toneladas de farelo. 16 milhões de toneladas a mais. Se cada 2,5 kg de farelo dá 1 kg de frango, como é que ficaria o frango na mesa do consumidor? Como é que nós íamos conseguir fazer a alimentação dessa população? Então, cara pálida, há muitas coisas a ser considerada nessa longa viagem de comparativo entre o biodiesel e o combustível fóssil. Não dá para comparar produtos desiguais, com função completamente desigual na sociedade, sem medir todas as suas vantagens e desvantagens. A indústria de petróleo que está instalada no Brasil, ela está representada pela Petrobras, uma empresa da América Latina, e por grandes petroleiras internacionais também. Mas a gente percebe que cada vez mais a energia no Congresso é assunto da FPA. Vocês vieram para ficar. É definitivamente para ficar, mas é preciso saber o seguinte: essas estratégias todas, elas não cabem nelas nenhum voluntarismo. Tá? A ignorância é nossa inimiga frontal. Um fórum como este, por exemplo, ele vai aprofundar esse debate. E vai mostrar para todos nós uma coisa importantíssima que veio depois da pandemia. Antes da pandemia, a globalização parecia um fenômeno natural, né? Parecia vento, chuva, claro, né? Pois é, depois da globalização nós descobrimos que com a maior conquista que se tem que fazer, a maior consciência que tem que se fazer, é ter um país o mais nacionalista possível do mundo globalizado. Para ser um país nacionalista, tu vai curar tuas vulnerabilidades. Quando tu vai curar tuas vulnerabilidades, tu vai buscar as tuas independências. Qual é a nossa grande independência? A capacidade de produzir energia como nenhum outro país, limpa, e a nossa segurança alimentar. Este é o nosso grande trunfo no processo. Bom, para fazer isso, eu não posso ficar sentado nos louros de achar que isso é uma coisa que eu ganhei de presente e é permanente. Não. Eu preciso trabalhar com pesquisa, tecnologia e inovação. Eu preciso botar os players de sucesso em todos os lugares. Eu preciso que todos os investidores desse setor do mundo possam ter garantia de fazer investimento para vir para cá. Eu preciso transformar esse ativo num ativo absolutamente preponderante, importante sobre volume e conteúdo, tá? E que dê para nós a capacidade competitiva para ganhar as prateleiras do mundo. Tá? Então não dá para ficar de maneira voluntariosa dizendo não, porque nós isso e coisa tal. Não é lugar para vitimismo aqui. Ninguém tem raiva de nós. Quando tu ocupa a prateleira do mercado de Londres, tá? E o francês grita muito, não é porque ele tem raiva das nossas galinhas. É que naquela prateleira quem botava o frango era ele. E nós tomamos a prateleira dele. Tu quer que ele fique faceiro? Ele tá louco de contrariado. Tudo que ele puder dizer, ele vai dizer de nós. É assim, é o jogo, esse é mercado. Sim. Ninguém vai ficar estranho a isso. A Petrobras, por exemplo, que também é uma empresa nacional, tá? Ela está no ramo de petróleo. A cada vez que eu aumento 1 ponto percentual na mistura do biodiesel, ela perde bilhões de reais dessa relação negocial. Sim. Para ela, no negócio do dia a dia, na contabilidade dela, pode ser uma coisa nociva. Tá? Para o Brasil,
é uma relação de dependência que nós não teremos mais. A cada 1 ponto percentual, é 1 ponto percentual a menos de óleo diesel que nós não importamos. Nós importamos 33% do que consumimos. Se eu boto 1 de bio, eu tiro 1 de fóssil. Eu boto 2 de bio, eu tiro 2 de fóssil. Então nós vamos reduzindo a nossa relação de dependência. Se não querem assim, a Petrobras então tem que dizer por que ela mantém aquela usina do Maranhão, novinha lá, tirada das traças, sem poder refinar nem 1 litro de petróleo. Aliás, tem muito gato embaixo dessa tuba, né? E não é desse governo, é de vários. Sim. Por que será que nós mandamos óleo cru para fora e importamos refinados e mantemos nossas refinarias fechadas sem poder explorar? O que eu estou entendendo é que tem um consenso em diversos setores políticos hoje do país que ele precisa buscar independência energética e o agronegócio quer ocupar esse espaço antes do óleo. Meu amigo, pensa comigo. Se eu tiver dejeto de frango e eu posso transformar em biometano, tá? Eu tinha uma porcaria que eu virei em mercadoria de luxo. Tinha uma coisa mais fantástica do que essa. Eu tinha esterco de galinha e transformei em biometano. É tanta energia que eu vou consumir que aquilo que eu tinha que carregar, vender para alguém, levar por preço vil, eu agora vou ter condição de produzir energia com excesso e vou vender energia produzida para o sistema. Tá? Então eu aproveito todo o frango para isso. Olha, para o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu estou lá no garrão do Brasil, né? Estou lá no garrão do Brasil. Então, o milho para chegar no bico daquele frango, ele anda 1.500 quilômetros, vem do Mato Grosso. Tá? E o frango para chegar na boca do paulista anda mais 1.500 para chegar aqui. Tudo então, queimando diesel. Queimando diesel. Meu amigo, se eu tiver o biometano, tá? Eu não vou ter essa despesa. Eu vou ter condição de toda a energia ser produzida lá. Isto vai agregar na minha receita, eu vou ser muito mais competitivo do que sou, do que agora. Tá? Então, quem quiser trabalhar esse ponto estratégico, são fatores que na contabilidade competitiva, dependendo da situação geográfica, vai transformar plantas industriais que eram absolutamente impossíveis de ser instaladas, que serão instaladas com grande lucratividade exatamente pelo ativo energético, a capacidade de fazer isto. Sem falar que nós estamos reinjetando gás natural, porque não canalizamos, e se nós canalizarmos o gás natural para misturar com os gases capazes de ser produzidos, principalmente no semiárido, nós vamos dessalinizar águas do mar e vamos conseguir deixar toda a água doce para a produção de alimento. A maior fronteira agrícola do país, então, deixa de ser nós, o Cerrado, e passa a ser o Nordeste com solo de ótima qualidade e 18 horas de sol por dia. Basta ter água. Tá? Não tem limite para o Brasil. Mas tem limite para o capital. O senhor falou segurança jurídica, previsibilidade. Precisa de infraestrutura e dinheiro, capital para isso. Um dos projetos que está lá tenta resolver essa questão também. Aliás, coisas inexplicáveis, né? Tem uma estrada de ferro para ser feita. O mundo... Eu estava em Barcelona na semana passada e o primeiro trem subterrâneo feito em Barcelona foi em 1841. Tá? E nós ainda temos a Suprema Corte suspendendo a possibilidade de fazer a Ferrovia Norte-Sul. Nós suspendendo porque tem uma série de... acharam uma pena de galinha em cima, alguma coisa daquele tipo. Então, tem um mundo de interesse contrariado nesse processo que o Brasil ainda se serve dessa questão. Eu diria de qualquer coisa, de qualquer forma, que é o seguinte, é inexorável isso. Nós venceremos a todos, um por um. Todos esses marcos de empecilhos de natureza ideológica, todos cairão por terra, todos eles. O Brasil é com certeza um país que vai ser um país que vai alimentar o mundo e vai ter na sua matriz energética o grande ativo diferencial na competição de mercado com o restante do mundo. Mas o caso da Ferrogão, por exemplo, tem uma ciência discutida ali atrás, que é a expansão da fronteira e que isso leva ao desmatamento ilegal. Tem muitas críticas que a gente pode colocar em relação a isso, ao desmatamento, ampliar a exploração de recursos naturais na Amazônia legal, mas eu queria trazer uma que eu acredito que é pouco explorada, que é o aspecto econômico disso. Quanto mais a gente desmata,
mais cara fica a nossa descarbonização, ou pior, mais lento fica a nossa capacidade de acelerar a nossa competitividade no mundo que está buscando produtos do agro mais verdes. Bom, o pior dos mundos é quando nós trabalhamos com alto ou baixo, preto ou branco, gordo ou magro, esses raciocínios rasos. Tá? O trilho de trem, ele terá que passar por lá. Se ele vai causar dano ambiental, com certeza teremos que fazer processo de mitigação para fazer a compensação ambiental, mas não retirar a possibilidade de passar do trilho. Quem está impedindo que o trilho passe por lá está, na verdade, advogando contra o interesse nacional e, não raro, muito bem pago para fazer isto. Tirar a nossa capacidade produtiva. Tá? É um antinacionalismo criminoso. É muito mais fácil tu sentar numa mesa e descobrir como é que tu faz para poder fazer a compensação ambiental daquelas regiões e não impedir que ela aconteça. Ou tu acha mesmo que é normal que nós tenhamos um lugar do Brasil onde tem que tocar energia com óleo diesel, porque diz que não pode passar uma rede elétrica porque é terra indígena? Levou quase 10 anos essa discussão. É um fiasco, um troço, é uma vergonha. Como é que terra indígena? É claro que não. Tinha muito interesse nisso, né? Mais ou menos como grande parte do lugar não tem água no Nordeste, né? O Teotônio Vilela dizia, um dia já com câncer lá em Porto Alegre, o menino, ele dizia o seguinte: olha, hoje eu estou aqui com vocês e tem 119 órgãos tentando resolver o problema da seca no Nordeste. A gente ficava parado ouvindo eles, pois é, mas não tem nenhum procurando água. Tá? Então eu tenho que saber como é que isso se comporta quando nós estamos falando desses outros temas, quais são os interesses que estão em jogo. Então, me dizer que nós vamos ter desmatamento, nós vamos ter desmatamento, com certeza sim. Temos 66% da área florestada em pé. Mas vamos estabelecer o seguinte, só para nós poder raciocinar. Bom, a mata em pé é importante para o mundo. Meu amigo, faz a mata em pé valer mais do que a deitada. Não tem nenhum problema. Paga pela árvore em pé e nós vamos deixar todo mundo adorando aquela árvore linda lá, com aquelas florzinhas, vento abanando ela, mas paga. Não tenta respirar com o ar do Brasil com a fome de quem não tem o que comer. Quem tem que pagar é quem derrubou o deles todos. Estão lá deitando cátedra agora na Europa, dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode criar boi, porque o boi cria esse efeito estufa, não coma carne, não faça isso. Não. Por que não come carne? Não come porque eles não têm. Tá? Nós temos. Tá? Então a gente não precisa ter voluntarioso, não, ficar quieto aqui trabalhando muito, dando duro, organizando. Agora, ter alguém interno do Brasil, andando pelo mundo inteiro, pago por eles, para transformar a nossa imagem como se fosse um país de vira-latas. Tá? Ter alguém interno dentro dos tribunais, impedindo que o desenvolvimento aconteça por raciocínios mais absurdos possíveis. Isto é o antipaís. É um banditismo muito organizado e que encontra nesses setores estratégicos. E ele, de novo, não adianta ter raiva deles. Eles, de fora para dentro, estão usando as ferramentas possíveis para atrasar esse processo. Imagina, se o Brasil produz todo o potencial que ele tem de produzir o agro, tá? Esses países que estão subsidiando o agro deles vão ter que desistir completamente. Vão fazer o que com essa população? Tá? Eles estão calculando o custo com isso. Quem tem que vencer essa guerra é nós. Quem dera ela fosse só com os nossos adversários externos. Os internos é difícil de vencer. Eu estou entendendo que a FPA está apoiando o movimento do Senado com a PEC dos votos no STF. Com certeza. Eu fui o relator da PEC 132, que é que estabelece o pagamento das terras em dinheiro e moeda corrente. Ela não é a solução, a solução era uma questão de... O Paulo Bauer, naquela época, preocupado com o Morro do Cavalo, queria uma forma de impedir que aquilo acontecesse, porque é o seguinte, quando tu admite que legitima tudo no pagamento, tu admite que tudo que aconteceu até o pagamento está correto. E o laudo antropológico das demarcações de terras de indígenas, todos eles são feitos, na grande maioria, por um bando de vigaristas. Nem índio tem lá. As pessoas estão preocupadas em como é que ela pode tirar o recurso de riqueza de subsolo, de sobresolo, proximidade com grandes áreas urbanas ou com rodovias ou ferrovias. É disso que eles estão falando, que eles vão lá, extorquem e levam para casa e o índio volta para onde ele veio com o balaio nas costas. Tá? Não interessa o que vai acontecer.
Então os laudos antropológicos todos são fraudulentos lá na origem. Quando o antropólogo chamado para fazer o desenho já faz por encomenda e não tem edital de convocação. Não é um ato público liso e pleno direito. Ele é absolutamente confuso, propositadamente. Então, nós, claro, vamos relatar isso, porque isso é um empecilho. Caso tenha que tirar meus amigos lá de Vicente Dutra, que tem 11 hectares de terra no morro, e vão ter que ir embora, deixando a igreja, a escola, tudo para entregar para nem o índio, porque não tem lá. Mas, ou então lá em Santa Catarina, tá? Então, já que tem que fazer, o governo nunca terá esse dinheiro para pagar em moeda corrente pelo valor de mercado. Então, na verdade, é uma demarcação que não acontece. E segundo, que nós vamos tentar colocar nessa PEC, é a possibilidade de permuta de área contígua, área de igual tamanho, em outro lugar do país, para as populações indígenas. Para não deslocar aquela comunidade, uma vez decidido que era a demarcação de terra indígena, se dá outra terra. Pode ter certeza que o vigarista de plantão não vai gostar disso, porque a área que nós vamos oferecer, embora seja de igual tamanho, não tem a rodovia, não tem a cidade, não tem ouro, não tem diamante, não tem cobre, não tem nada para ser roubado. Dá pra gente ficar falando de política aqui, eu acho que o dia inteiro eu vou ter que liberar o senhor pro evento. Deputado, muito obrigado pela entrevista e a gente volta em breve.